Fala galera, beleza? Eu sou o Robson, vamos continuar nossa aula. Hoje nós estamos na aula 6 da nossa landing page. Vamos basicamente finalizar o nosso formulário e fazer também a construção do nosso footer. Estamos chegando ao fim, hein? Estamos chegando ao fim. Estamos na aula 6, estamos chegando ao final já. São poucas aulas para finalizar essa landing page. Eu estou tentando manter uma média aí de mais ou menos entre 8 a 10 horas para fazer essa landing page, que basicamente é um tempo bem razoável, que dá para vocês construírem aí em 1 ou 2 dias facilmente, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partir para o nosso código. Nosso código, aula passada, se vocês repararam bem, antes de finalizar a aula eu esqueci de subir o código. Mas, mesmo assim, fora das câmeras eu subi o código para vocês, como estão já habituados, já devem estar manjando aí de como subir o código, não é nenhum problema. Mas, para nós conseguirmos puxar o nosso código e para continuar a aula de hoje, vamos simplesmente dar um git pull orange, relembrando aí tudo que nós já vimos. O git pull ele puxa o conteúdo da do online para o local. Como já está atualizado, pô, sucesso. Podemos codar aqui sem nenhuma preocupação. Para rodar nossa aplicação, é um npm run dev. Lembrando que essa aplicação está no GitHub, está no link do nosso vídeo. Olha aí, vocês vão conseguir acompanhar esse nosso código. Estou mantendo ele exatamente igual estamos usando na aula. Estou usando basicamente o mesmo repositório. Vocês podem ver lá o código em tempo real como está evoluindo, beleza? Vou fechar aqui essa parte e vamos visualizar o nosso site. Então, essa aqui é o nosso layout que estamos fazendo. Vamos abrir aqui o nosso localhost para nós vermos como é que tá. Ah, tá bem bonito já, hein? Que isso, ó. Tá bem bonito, bem bacana. Ó, show de bola. Faltando só, aqui tá bacana também, tá funcionando. Pô, sucesso. Perceba uma coisa, tá? Que meu layout tá bem certinho, mesmo sem utilizar o modo de inspecionar, lá que nós mudamos basicamente o tamanho de tela. Porque eu dei aqui eu tirei o zoom, né? Então se eu redefinia, fica bem grande ainda, fica bem feio. Mas se eu tirar, for diminuindo o zoom, ele também vai simulando uma tela um pouco menor, tá? Mas não vamos usar assim. Vamos abrir o inspecionar. Vamos configurar. Uma coisa legal que eu quero já ensinar vocês é o seguinte: eu consigo criar basicamente um nome, tá? Para esse meu dispositivo aqui. Se eu quiser criar ele, eu consigo fazer facilmente, tá? Por enquanto, não vamos fazer isso. Próxima aula, nós vamos fazer as configurações aí finais. Então, temos esse layout nosso. Basicamente, estamos aqui, nessa parte aqui de entre em contato. Se vocês preferirem, se ficar muito pequeno aí para vocês visualizarem, né, esse nosso layout desse jeito, eu posso deixar também tirar do zoom, ou de vocês também, se quiserem fazer assim, enfim, fiquem bem abertos a isso. Então vamos lá, vamos partir para desenvolver essa parte aqui, finalizar, na verdade, essa parte do nosso contato, que basicamente está faltando pouquíssimas coisas, está faltando essa imagem de fundo e também essa nota de rodapé aqui falando sobre a LGPD, sobre a política de privacidade. Então vamos finalizar isso. Então voltando ao nosso código, temos aqui na pasta de componentes o contato. No contato aqui, na parte de container, que é o que encapsula todo o nosso contato aqui, tudo isso está dentro dessa mesma, dessa mesma classe, que é o contato container. Vamos aplicar esse fundo, que é o mesmo lá de cima que nós utilizamos na seção de welcome, seção de bem-vindo, tá bom? Então vamos utilizar a mesma coisa. Então, basicamente, vou olhar lá qual que é o nome que nós colocamos. Vamos copiar esse cara aqui. Ó, utilizamos no repeat, cover também. Vou utilizar basicamente isso daqui tudo. Marquei um rever aqui para a gente poder ver outras técnicas de fazer a mesma coisa, tá? Mas não, vamos deixar para o final isso daí. Apliquei, vamos ver como que ficou já. Ah, basicamente já aplicou, já ficou bem interessante. Vamos ver como é que ficou aqui. Ah, ficou bem parecido, ficou bem legal mesmo. Ficou bem sucesso. Agora vamos fazer a parte dessa nota de rodapé. Eu vou copiar esse conteúdo aqui para nós. Vou vir aqui no nosso HTML, no nosso React. Nós temos aqui então as seguintes divs. É importante antes de fazer entender o que nós temos, tá? Temos uma seção aqui que eu vou minimizar ela, aqui dentro do código, que é o de texto. Também temos o form. Então temos esses dois carinhas aqui.
Eu quero que esse rodapé fique somente embaixo do form. Então faz só sentido eu colocar ele dentro aqui do form, tá? Eu vou ter que mudar um pouquinho a construção do meu código aqui para não deformar, mas vocês vão entender o porquê, tá? Então depois do form, vou criar aqui um P mesmo, bem normal, vou colar o texto. Primeira coisa é isso. Vamos ver como que ficou? Então, ele criou até aqui, ó, dentro, tá vendo? Vocês repararem bem, olha como ficou. Ficou com fundo branco. Ficou dentro do fundo aqui, não ficou legal, tá? Por que que isso aconteceu? Eu falei, vocês vão ter que ajustar um pouquinho esse layout. Nós colocamos essa formatação aqui de cor, de fundo, tudo isso dentro, basicamente, do nosso form. Então, basicamente, está tudo aqui. Se repararem bem, tá? Nós formatamos a cor dele inteira. Por isso que ele está, esse conteúdo nosso está basicamente branco também. Nós temos N formas de resolver isso, tá? N formas. Nós poderíamos simplesmente criar fora desse form e utilizando o grid, colocar esse conteúdo exatamente no lugar que nós queremos. Isso é bem possível, tá? Não é nada loucura. Ou podemos criar um outro componente para colocar esse form aqui, mudar, ao invés de jogar essas cores para dentro desse form, colocar dentro do formulário mesmo. Cara, loucura. Tem N formas de resolver. Vou resolver usando o grid, para vocês entenderem como funciona o grid e já dar um spoiler aí para nós fazermos o footer, como nós poderemos fazer, beleza? Então, vamos ver como vai ficar. Então, ao invés de colocar aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, vou minimizar esse cara aqui dentro também, ó, esse form. Vou criar mais uma div aqui para nós. Isso vai dar uma cagadinha no nosso layout, tá? Mas não tem nenhum problema. Vou vir aqui, vou colocar uma classe só para a gente conseguir dar nomes aos bois, né? Vamos falar assim. Vamos colocar como rodapé, vamos colocar como footer. Ah, Rob, você não vai confundir com a classe do footer mesmo, não o footer desse conteúdo? Não, porque estamos usando CSS Module, então por isso que não vai dar nenhum conflito com esse nome, beleza? De cara, vamos ver como ficou o nosso layout. Vamos ver, ó, ficou totalmente fora ali do que a gente tinha pensado, né? Olha o espaçamento como é que ficou bem grande por conta do nosso gap, enfim, cara, ficou um negócio estranho, meramente estranho, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse carinha aqui nesse lado aqui e diminuir um pouco esse gap. Pô, Robson, como é que faz isso, cara? É meio difícil, não sei como que eu consigo fazer exatamente isso. Existem N classes que nós podemos utilizar para poder estilizar esse tipo de conteúdo, tá? Existem muitos sites aqui que explicam sobre o grid, vocês podem brincar bastante com ele. Eu vou aplicar ele aqui bem básico mesmo e explicando para vocês como é que nós vamos fazer. Aqui, no próprio inspecionar, conseguimos até brincar um pouco mais, vamos dizer assim. Nós temos várias classes aqui, várias classes mesmo que nós podemos utilizar. Nossa, tem muitas. E aqui, vocês vão ver que na lista, na própria lista que nós temos, existe esses carinhas aqui, ó, que são grid column start. Pô, aonde que vai começar esse meu conteúdo, né? Existe também o end, onde vai terminar o nosso conteúdo. Então, isso aí começa a dar um pouco de visão para a gente como que a gente pode resolver isso, tá? Por exemplo, se eu vier aqui no grid column start e falar que ele vai começar na coluna 2, olha só o que vai acontecer. Magicamente, eu gosto de falar magicamente, por mais que não seja mágico, seja totalmente lógico, mas magicamente o conteúdo nosso foi parar lá na segunda coluna. Isso é exatamente aquilo que nós queremos. É exatamente isso que nós queremos. Podemos também, para ficar bonito ali, ó, alinhar o texto já no centro. Porra, tá ficando sensacional, tá ficando bem legal. Poxa vida, sucesso. Agora, vou querer fazer o quê? Quero simplesmente tirar esse gap que está muito grande, tá? O espaçamento está muito grande. Por que eu tô no gap? Gap é esse comandinho que nós colocamos aqui, ó. Esse gap é esse espaçamento que nós escolhemos. Se nós viermos aqui, e eu vou fazer isso com o mouse parado aqui para nós vermos como é que vai diminuindo. Eu posso diminuir basicamente, ó, esse espaçamento que nós temos. Tá vendo? Ele vai diminuindo em ambas as partes, tá? Tanto vertical quanto horizontal, enfim. Posso diminuir esse espaçamento entre os dois conteúdos. Ah, não é bem aquilo que eu quero. Ok, vamos lá. Se eu posso colocar aqui
no Gap algum desses comandos aqui que já vem do próprio Gap, que não tem nada ali. Mas eu posso também colocar o seguinte, da seguinte modo. Vamos colocar 46. Vamos fazer assim, ó. Vamos especificar como que nós queremos. Então, eu coloquei ali que nós queremos um REM de largura, vamos dizer assim, né? Entre colunas, vamos dar o nome certo. Entre colunas queremos um, dois, três REM, quantos REM nós quisermos. E o primeiro é exatamente a medida que nós queremos entre linhas. Então, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e aumentar e diminuir esse espaçamento entre linhas. Então, muito mais simples, bem simples. Então, eu vou diminuindo aqui bastante para ficar parecido com o nosso conteúdo. Colocar uns 15. Passou uma moto dentro de casa. E já ficou bem melhor mesmo. Então, sabemos aqui que nós temos aqui um conteúdo que vai ser 15 e também vamos diminuir um pouquinho mais aqui, que ficou bem grande, né? Vamos colocar que tamanho? Pô, 3 ficou, acho que, ideal. 3 ficou bonito. Acho que 3 ficou bem bonito mesmo. Vamos colocar 3 então para o nosso conteúdo. Então vamos simplesmente copiar esse gap, vamos aplicar no nosso código. Lembrando que tudo que nós fizemos ali não aplica automaticamente, tá? No código. Nós temos que criar aqui dentro do código, senão nunca vai funcionar, tá bom, galera? Outra coisa que nós criamos somente aqui, que foi essa questão do aonde começa o nosso conteúdo, tá? Então vamos copiar também, bem simples. Então, aqui no nossa classe que nós criamos, que ela se chamou footer, vamos colocar essa. Então, grid column start é onde vai começar o meu conteúdo. Em qual coluna que vai começar. Por isso que deu certo aqui. F5 só para zerar tudo que nós ficamos brincando. Pronto, sucesso. Agora vamos só estilizar um pouco esse nosso texto. Então, vou vir aqui, vou ver que tamanho que é, como é que é a formatação que ele tá. Ele tá com a formataçãozinha. Que formatação que ele tá? Fonte 17 e centralizado, uma fonte light. Beleza, sem problema. 17. Então vou vir aqui, ó, font size 17. Vou ver como que tá ficando nosso conteúdo. Font size 17, eu achei que ficou muito pequeno. Sinceramente, achei que ficou bem pequeno mesmo. Não gostei de 17 não. Vou dar uma mudada aqui no layout mesmo, eu mesmo aqui, porque acho que não ficou tão bacana assim. 20 já começou a ficar um pouco melhor. 20 ficou um pouco melhor, gostei mais. Vou dar também um paddingzinho pra gente, um pad aqui para nós deixarmos esse espaçamento, deixar o conteúdo um pouco mais centralizado ainda, tá? Vai fazer total sentido pra gente aqui, tá? Vou vir aqui, ó, colocar um padding. Opa, nem sei que comando que eu dei aqui. Padding start. Padding, que é espaçamento interno. Vou colocar uns 2 rens para ficar bem grande, vai, espaçamento ali. Só que ele aplicou em tudo. Eu não quero em tudo. Então eu quero somente na lateral. Então em cima eu coloco 0, embaixo 0 e dos lados 2 rens. Acho que ficou até pouco 2 rens. Vou colocar um pouco mais. No mobile isso vai te ajusta um pouco mais, tá? Então eu coloquei 5 rens aqui. Posso colocar até 6 ou 7. Vamos ver 6 como é que fica. Ah, ficou bacana. Não ficou ruim, não. Não ficou tão parecido lá, mas ficou bem legal. Outra coisa que eu quero também modificar e ensinar vocês, percebam que o espaçamento entre as linhas do meu texto também é um pouco maior. Para fazer isso, existe um comando, tá? Que faz isso, que é bem simples. Na realidade, se eu aplicar aqui não vai funcionar. Vou até ver como é que vai ser. Vamos colocar aqui, sei lá, 2 rens de linhas. Deixa eu ver se vai funcionar. Até que funcionou. Ele está aplicando em tudo. Por que eu falei que não ia funcionar? Quando eu aplico esse line height, eu estou falando qual que vai ser o tamanho da minha linha. Eu apliquei em tudo, ou seja, ele já aplicou também nesse P aqui, tá? Então isso é ótimo, que eu não preciso aplicar diretamente no P, já quebrou um galho nosso, tá? Mas eu não recomendo isso quando você tem mais de um conteúdo aqui dentro. Funcionou, ficou show de bola, porque só temos o P. Mas se tivesse duplicado esse P aqui, tivéssemos um título e um subtítulo, ele iria aplicar isso nos dois, que não é o que a gente gostaria, tá? Se for, sensacional, pode tocar assim. Mas como não era, então não ia fazer sentido. Agora vamos modificar esse política de privacidade. Percebam que o conteúdo é um pouco mais opaco, mas esse política de privacidade, não. Ele tem um estilo um pouco diferente, tá?
Novamente, existem N formas de fazer isso, tá? Então, vocês podem escolher a melhor que mais deixa, mais que faz sentido para vocês. Eu vou fazer do modo mais simples possível, então vou utilizar o modo mais simples possível de verdade para fazer isso daqui. Eu vou colocar basicamente um, um container dentro do meu política de privacidade. Só que, pô, que eu vou criar uma div, Robson, igual sempre você faz, aí não faz muito sentido. Eu expliquei em algumas aulas anteriores que nós temos uma tag chamada spam. Essa spam também pode servir como um container, só que ele é um pequeno container, um container para texto e não para outra div, tá? Então, eu posso colocar aqui um containerzinho de spam, que ele é um pouco mais flexível para o nosso cenário. Simplesmente isso. Outra coisa eu quero colocar também, quando o usuário, né, clicar nesse política de privacidade, eu preciso que ele vá para essa página minha. Como eu não tenho hoje, então eu vou simplesmente colocar aqui, mas eu não vou especificar qual que é a minha página, tá? Eu não tenho ainda essa página. Então, vou vir aqui, ó, link, vou importar. O link é do Next. Vou colocar também agora para onde que ele vai. Hoje, como nós não temos essa página, vou simplesmente um barra aqui que ele vai recarregar essa página nossa. Outra coisa que eu errei aqui fica aqui, com a nossa política de privacidade. Beleza, agora ficou certinho. E para finalizar, vamos mudar agora basicamente a cor desse nosso conteúdo. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é o seguinte. Eu pensando em como fazer isso, o que eu faria? Eu mudaria a cor padrão do footer para o cinza, vamos dizer assim, e eu mudaria o que está dentro do spam de outra cor. Eu acho que fica mais fácil, tá? Então, o color aqui, posso simplesmente colocar um green, um green não, um gray, né? Vamos ver que cor que está aqui. Eu não lembro que cor que nós deixamos esse texto aqui. Vamos ver se nós temos alguma cor cinza que caiba certinho ali. Não é aqui não. Sim, colors. Vamos ver se nós temos uma fonte. Ah, parece que temos assim um gray aqui. O gray 2 é um pouco mais escuro. Vamos ver como é que fica com um gray 2. Então, vamos colocar aqui gray 2. Vamos ver como vai ficar. Tá importado ali, não vai dar erro. Vamos ver. Tá dando erro no que mesmo? Na string do que é definido class function. Coloquei alguma coisa errada aqui, produção. Gray 2 color, tá importando ali? Tá importando. Ah, já sei. Esse erro é muito interessante. Vou mostrar para vocês o que é, que eu acho muito legal esse erro. O Next, ele fala o seguinte, ele recomenda que a gente faça essa questão de importação um pouco diferente. Em que sentido? Sempre faço isso, mas acabei não fazendo nesse caso. Essas importações que são lógicas, ou seja, que são do próprio Next ou alguma coisa assim do tipo, ficar mais em cima do nosso conteúdo, né? Ficar lá no topo. Outra coisa também que eu vejo de errado também aqui no nosso caso, tá? O link, se eu não me engano, ele tá importando da onde? Deixa eu ver esse erro aqui. Exportando build class. Vou até tirar isso daqui para enxergar um pouco melhor esse erro. Tá, ele tá falando que o erro está na renderização. Show de bola. Vou ensinar pra vocês como que eu vejo essa questão de erros. Está falando que o name tá errado. Ah, já entendi. Aqui, ó. Nós estamos importando como se eu tivesse que acessar dentro do link, achar alguma coisa, alguma exportação que não seja default. O Next, para essa versão que eu estou utilizando, ele exporta o link default. Por isso que estava dando erro. Tentando importar de um jeito errado, nunca ia funcionar. Acho que ficou muito escuro esse cinza nosso. Vou modificar aqui para um cinza mais claro. Talvez um gray só. Um gray só ficou melhor, mas ainda... Acho que tá bom. Acho que esse nosso gray aqui não ficou tão ruim assim. Vou diminuir aqui assim nosso conteúdo para conseguir ver. Ficou tão ruim não.
E agora, nosso política, o que eu vou fazer? Eu vou dar simplesmente aqui uma cor para ele um pouco diferente. Então, eu vou dar um espacinho aqui dentro, ó, para ele ficar com o mesmo espaçamento aqui, que não tinha ficado. E vou pintar de branco. Bem simples, bem rápido, bem singelo ali, ó. Sem muita firula. White color. Espera aí, tem que escrever o nome do negócio que nós queremos aplicar. Queremos aplicar uma cor white color. Beleza, funcionou, sucesso. Clicar aqui, ó, clicar ali, ele já clica. Percebam que nosso mouse não fica com um símbolozinho de link, isso é feio. Então eu posso simplesmente vir aqui, colocar uma classe chamada cursor pointer, que ele basicamente transforma, quando nós passarmos o mouse em cima, posicionar em cima desse span, ele muda o nosso mouse, ó, modo seleção, modo clique, tá vendo? Então ele só muda o cursor para fazer sentido para um link, tá? Isso é bem legal. Nós fizemos também esse mesmo esquema aqui no menu. Vocês perceberam isso, mas nós fizemos, beleza? Então, o contato finalizado, deu 20 minutinhos para a gente começar a aula e finalizar essa questão do contato. Eu não vou fazer o envio nessa aula, vou fazer uma aula específica só para envio desse formulário aqui, porque nós vamos fazer o seguinte, no envio do formulário, vamos coletar todos esses dados que foram digitados, validar mais uma vez, só que na camada de JavaScript, e também vamos enviar para uma API que nós mesmos vamos construir. Olha que top. Então vamos construir uma APIzinha dentro do Next. Pô, agora eu tô confuso. Como eu vou fazer uma API, Robson? Caramba, eu nunca fiz isso. Calma, vamos com calma que eu vou ensinar vocês como que faz isso acho que na próxima aula já, ou ou na, ou na oitava aula, eu vou ensinar vocês como que faz isso, esse envio. E vai ser bem sucesso, vão gostar bastante. Então, fiquem comigo aí, fiquem na aula, vamos lá, vamos fazer juntos. Então, finalizamos aqui. Vou para finalizar mesmo, de fato, essa página nossa, eu vou só colocar um padding maior lá embaixo, para a gente começar a dar um espaçamento entre o contato e o próprio rodapé, que seria esse espaçamento aqui, beleza? Então, vou vir aqui, ó, padding, bottom. Vou colocar 2 rem, só para ver como que vai ficar. Acho que vai ficar pequeno na realidade. Já ficou bem pequeno. Se colocar aqui um 10, acho que eu chutei o balde, né? 10 chutei o balde? Pô, parece que não chutei tanto balde assim não. Isso não ficou tão ruim. Vou dar um margem. Acho que ficou bem grande, né? Percebam o que eu fiz aqui, qual foi a diferença de eu utilizar um padding ou margem? Se eu utilizei um margem, ele aplicou a margem a partir de onde está meu conteúdo, um espaçamento. Ele não mudou o meu conteúdo. Com o padding, ele estava aumentando a imagem junto. Por isso que não fez sentido eu usar o padding, e sim o margem. Deu mais ou menos a mesma coisa. Acho que deu. Tá bom. Vamos finalizar aqui a parte do contato. Então, tá aqui, tá feito. Opa, tá feito. Agora vamos criar o nosso footer. Então, eu posso comitar agora o código? Posso subir quando eu falo comitar, é subir esse código lá para o web? Posso, mas não vou fazer isso agora, tá? Eu vou fazer isso no final, separo bonitinhos os nossos commits, para vocês poderem até gerenciar melhor isso daí. Eu vou criar aqui então uma pastinha chamada footer. Nessa pastinha footer, eu vou criar toda a estrutura que nós já conhecemos, que é um arquivo index, onde nós vamos ter o nosso HTML, a parte lógica do nosso componente, e também um arquivo de Sass, um arquivo de CSS, onde nós vamos criar o estilo do nosso conteúdo. Vou começar criando aqui uma const chamada footer. Vamos fazer uma iron function. Vamos exportar uma div já no esquema que nós costumamos fazer, né? Que esquema? Qual que é esse esquemão aí? Esquemão é criar já uma classe que nós vamos utilizar. Seria o styles container. Export default. Opa, default. E vamos colocar o footer, beleza? Simples, vamos importar também aqui. Percebam que esse processo é sempre o mesmo quando eu vou criar um arquivo novo, tá? Então, é bem simplesinho se vocês fizerem isso. Se vocês fizerem, por motivo que eu falo, a técnica que eu estou mostrando aqui para codar, para vocês verem, ela é bem repetitiva.
Ele é muito fácil de memorizar. Então, quando vocês finalizarem, na verdade, toda essa nossa aplicação, vocês já vão estar em um nível bem legal já de entender, conseguir fazer juntos aí essa landing page sem muita dificuldade. Talvez tenha que olhar no código ali, ou uma vez ou outra, talvez. Mas vão conseguir desenvolver alguma coisa já, saindo do zero, beleza? Então, vamos agora exibir esse footer. Não tem nada ainda, mas vamos só escrever um footer só para aparecer ali na tela. Perceba que não apareceu ainda, porque nós não liberamos o acesso. Como assim liberar o acesso, Robson? Na nossa página, na página principal, nós não importamos ele e não exibimos, por isso que não está aparecendo. Opa. Footer. Opa. Vamos importar aqui, importamos, fechamos o comando. Show. Ó, footer já está aparecendo. Agora, vamos basicamente criar toda a estrutura do nosso footer. Vamos olhar ele primeiro, fazer uma copiazinha para a gente poder entender o que vamos fazer, beleza? Então, nós temos aqui uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas de conteúdo. É isso que nós temos, tá? Então, basicamente, vamos separar essas coluninhas já no formato que está aqui, beleza? Então, vamos vir no nosso footer aqui e vamos criar essas quatro colunas. Coluninhas aqui, quatro coluninhas. Então, a div1, vou colocar já a classe que nós queremos, tá? Tá entrando agora um carro agora dentro de casa. Agora vamos colocar aqui a coluninha. Vamos descer agora para 4. Fechou. Então, ó, criamos 4 coluninhas. Tá aqui, sucesso. Vamos partir para cima. Agora, eu vou começar a colocar esse conteúdo aqui dentro. Nesse primeiro, nós temos ali o logo e esses dois textos, tá? Eu vou usar o mesmo processo que nós fizemos lá em cima, sempre utilizando H1 ou P, enfim. Mesma estrutura, vai ficar bem repetitivo esse nosso conteúdo, tá? Pra vocês poderem entender por que estou utilizando desse mesmo modo, para memorizar, ficar mais fácil de vocês conseguirem aprender. Então, primeira coisa, imagem. Imagem está aqui. Pô, imagem, vamos importar a imagem com a imagem de logo. Aliás, acho que se não me engano eu não importei, ó. Vamos importar aqui do Next. Importamos. Vamos colocar também um H1 e uma tag P. Parágrafo. Show de bola. Vou vir aqui lá no nosso header, que nós temos basicamente essa mesma imagem. Então, vamos copiar ela aqui, né? Bem mais fácil do que importar novamente. Ó, vou importar esse cara aqui para cá. E vamos vir aqui escrever logo. Já deve ter aparecido, tá dando erro aqui, um erro não, um lembrete. Tá faltando um alt aqui. O alt para nós escrevemos o que é esse conteúdo para aparecer no nosso site. Até por questão de acessibilidade é bem importante isso, tá bom? Ó, tá aqui, apareceu. Vou colocar agora esse restante do conteúdo, mesmo padrão que eu sempre faço com vocês. Eu primeiro começo a colocar todo o conteúdo, depois eu começo a editar. Então vamos lá, colocar aqui essa parte também. Bem simples, estão vendo que não está mudando nenhum processo do que a gente já tem feito. Agora vamos replicar para essas outras colunas aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Como eles não têm imagem, só copiar esse conteúdo aqui para cá. Pronto, sucesso. Sucesso. No último tem uma coisinha a mais, que eu vou deixar isso daí por último de tudo. Eu não vou colocar agora, vou colocar bem por último de tudo. Na nossa última aula, eu vou mostrar essa parte aqui, beleza? Porque essa parte, ela é a parte de internalização. Eita, nós. Internalização. Vamos deixar internacional. Difícil falar essa palavra, ainda mais um gago falar essa palavra, é difícil demais. Então, vamos deixar aqui o nosso site internacional, ou seja, com mais de uma linguagem, tá? Isso o Next faz de uma forma primordial, bem legal. Dá pra gente fazer isso de um modo relativamente fácil, né? Se for pensar bem na aplicação toda que a gente construiu, fazer isso vai ser moleza, moleza. E vai ficar bem legal. Vai mudar basicamente todo o nosso conteúdo, tá? Show de bola. Então vamos continuar aqui. Então, menu. Essa partezinha é uma parte bem mais manual. Esse é o motivo que nossas aulas normalmente demoram um pouquinho mais. Porque eu acabo fazendo tudo com vocês mesmo. Eu não dou avançar, nada assim. Eu faço junto com vocês.
eu ganho tempo explicando para vocês por que eu tô fazendo desse jeito, por que não, enfim. Então vamos fazer aqui bonito. Aqui embaixo nós temos mais texto, temos dois, ó, ao invés de um temos dois. Então, quem somos e case, tá junto, mas vamos separar também. Então, quem somos e case. Vou escrever aqui também case. Cara, show de bola. Agora aqui nessa parte aqui do conteúdo também. Eu tô gravando essa aula aqui hoje, basicamente à tarde, sábado à tarde. Então, tô gravando essa aula aqui no sábado à tarde para postar hoje mesmo. Não costumo fazer essas aulas de dia, porque é muito barulho, mas como tô no sábado, faz sentido eu fazer essa aula agora de dia para vocês. Então, desculpa aí se ficar dando ruído ali, mas que a galera tá eufórica. Pronto. Agora eu vou fazer essa questão de ícones. Comentei com vocês que eu ia fazer essa parte de ícones um pouco diferente, porque ao invés de exportar esses nossos ícones, eu ia basicamente utilizar o Font Awesome para poder colocar, tá? Existem essas formas. Eu vou deixar isso aqui por último da aula de hoje, para a gente finalizar. Vou fazer essa questão de social toda, para essa aula não ficar tão longa assim quanto as outras. E aí eu mostro no finalzinho dessa aula como faz essa questão de ícones, tá? Para ficar bem mais simples. Vamos começar agora a brincar de editar. Vou ver aqui o espaçamento que nós temos, ó, 72 por 180. 72, 180. 72, 180. Fechar aqui, 72, 180. Vim aqui, ó, container. Colocar um padding de 72, 180. Porém, nós, belíssimas pessoas, belíssimos seres humanos, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar somente no top. Por quê? Nós vamos importar aquele nosso mixin. Então, por isso que nós não vamos fazer isso aqui de novo. Padding. Ele está respeitando a margem total do nosso conteúdo, tá? Então, aqui vou importar também o nosso conteúdo, padding. Lembrando, /0. E vou entrar no styles, vou entrar no mixins, depois entrar no padding. Ponto e vírgula. Show. Agora vamos ver como está ficando o nosso belíssimo código. Tá aqui, ó. Show. Tá com um espaçamento legal já. Agora, vou vir aqui. Vou colocar um background color, não sei qual que é, então não vou vir aqui para ver qual que é o espaçamento color dele. Eu acho que nós temos essa cor já. Deixa eu ver. Não temos, então temos que criar. Sem problema nenhum, porque nós aprendemos a forma rápida e fácil de fazer isso, né, galera? Então, por isso que nós não estamos preocupados com isso. Então, Purple 3. Purple 3. Coloquei aqui a nossa corzinha. Vamos voltar aqui no nosso conteúdo. Colocar um Purple 3. Beleza. Agora vamos aplicar também um grid. Porque se vocês olharem nosso código, nosso resultado, na verdade, uma que ele deu erro aqui, Purple Color não conseguiu importar. Porque nós não importamos aqui as cores, importamos apenas o padding. Então, vou vir aqui. Colors. Tá bem frio aqui. Tirar esse grid aqui. Minha mão tá até congelando aqui para digitar, tá difícil. Ó, colocamos o footer aqui com uma corzinha bem legal já. Agora vamos quebrar esse conteúdo em quatro colunas, tá? Novamente, existem N formas de fazer isso. Eu expliquei para vocês que nós tem flex, tem grid. Cara, tem muitas formas. Vou utilizar o grid, que é o padrão que nós estamos utilizando nas aulas, tá? Mas saibam que dá para fazer. Nós fizemos, se eu não me engano, a questão de funcionalidades, as caixinhas de funcionalidades, nós fizemos utilizando o flex. Então dá para fazer da mesma forma, tá bom? Então vamos usar aqui basicamente um display grid. Vamos criar também um grid template para as colunas de repeat 4 vezes de um frame. Então, ó, já colocou aqui de uma forma bem bonitinha já o nosso conteúdo, bem legal. Agora, vamos formatar agora essa questão de texto do nosso conteúdo, beleza? Que não é assim, tá? Então, novamente, vamos partir para essa questão de formatação ali. Outra coisa que eu gosto de fazer também
é o seguinte. Nessa questão aqui do nosso conteúdo, percebam que tem um que tem que ficar lá pro canto direito, que seria esse quarto aqui, esse nosso quarta coluna. Vou mostrar um modo bem legal de fazer isso também, tá? Então vamos brincar com as fontes, ajustar essas fontes aqui. Então, primeiramente, o H1 nosso, vamos ver que tamanho que é. Tamanho 29. 29 é um tamanho bom, esse conteúdo tem mesmo? Não tem o mesmo, vou deixar igual essa fonte aqui no movimento do layout. Até por questão de facilidade ali no CSS, acho que vai facilitar bastante pra gente, tá? Manter igual. Só a cor que eu vou mudar. Então, vamos colocar aqui uma fonte 29 e a outra é 22. 29 e 22. Beleza. 29 e 22. Então, show. Aqui dentro, então, nós temos uma classe que é a coluna. Coluna. Que temos um H1, que é uma font size. Eu já esqueci a font size dele. 29. 29 pixels. E também temos um P, que ele tem um font size de 22. Isso eu lembrei. Vamos ver como tá ficando. Tá ficando melhor, tá ficando interessante. Ficando interessante. Já ficou uma fonte legal, bacana. Agora vamos brincar agora com a questão de cores, tá? Essa questão do nosso menu, conteúdo social. Como somente eles que têm essa classe a mais aqui, dá pra gente utilizar uma forma um pouco diferente, tá? De aplicar esse conteúdo. Qual? Nós podemos criar um sub, um subtipo, um subtipo aqui dentro. Nós estamos precisando apenas uma classe aqui, que é a classe de coluna. Podemos também colocar mais de uma classe aqui para ele aplicar. Não é nenhum problema. E eu poderia fazer isso aqui, nesses três, ou posso fazer bem mais inteligente. Aplicar somente nesse daqui que é diferente, nessa primeira coluna que é diferente, tá? Do que aplicar em todos os outros aqui, tá? Posso fazer isso também. Por exemplo, aqui na coluna, eu posso vir aqui, vou aplicar na coluna toda. Posso aplicar tanto na coluna toda quanto nos H1s separados, tá? Posso fazer tanto faz. No H1, por exemplo, eu vou colocar aqui no H1, para a gente poder ver essa técnica mais facilmente. Então, esse título aqui ele é um pouco diferente. Por que ele é um pouco diferente? Porque ele é maior, né? Maior, o tamanho é maior, a cor também é maior. Podemos colocar ali um nome interessante. Vamos colocar como title. Acho que title é um nome bem legal. Vocês vão entender agora por que que nós escolhemos title para colocar aqui dentro. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, ó, posso vir aqui dentro, colocar title e falar que a font size dele, aí faz sentido a gente mudar. É 29. E aqui, todos os outros H1, eles são tamanho 24. Aí faz sentido. Legal, 24. Show de bola. Aí agora aqui também nós conseguimos colocar o colors para branco. Então, white color. Beleza, sucesso. E os outros eu já posso mudar para a cor original. Por exemplo, essa cor aqui é verde. Então eu venho aqui no verde. Acho que eu já devo ter esse verde em algum lugar. Tem, é green 2. Beleza. Color green. Green 2. Green 2 color. Coloquei, vamos ver como tá ficando nosso conteúdo. Pô, sucesso demais, cara. Ficou bom demais. Se não me engano, só a fonte. Vamos pressionar para ver que tamanho que tá. Para confirmar se está certinho, se ele aplicou ou não a cor que nós queremos. Ó. Ele aplicou 24. 24. Ah, ficou legal. E aqui em cima, nosso título ele tá quanto? Tá com... Tá 24. Esse aqui tá... Cadê? Tamanho. 29. Pô, show de bola. Olha lá. Bonito demais. Bonito demais. Outra coisa, esse cara aqui não é bold, tá? Ele parecia bold, mas ele é um 600 ali. Então, esse conteúdo aqui, ele é médio. Então, parece que tá dando essa diferença de fonte ali, mas eu vou manter assim. Acho que não ficou feio, ficou bem legal ainda. Ficou bem legal mesmo. Vamos manter assim. Então, ó, o conteúdo tá certo já, as fontes também estão certas. Uma coisa que não tá certo aqui, vocês perceberem, é que esses menuzinhos aqui, eles são links. Se eu clicar neles, tem que ir para algum lugar, tá? Então, vamos criar também já esse tipo de link para facilitar. Mas antes disso, vou dar espaçamento aqui no finalzinho
no começo dessas 3 colunas, eu vou dar um espaçamento um pouco diferente. Como eu falei, tem como eu fazer a questão de espaço, as questões de estilos, nos 3, que são diferentes, ou apenas em um, e os outros 3 ficam como padrão. Cara, dá pra fazer N formas isso daqui. Não existe um modo mais certo ou mais errado. Cara, não existe, não existe. O modo que fizer menos código, normalmente e funciona mais rápido, normalmente é o melhor a se fazer, tá? Mas não tem regra, não. Então, vamos entender qual que é o espaçamento que nós temos. Nós temos espaçamento do seguinte, do tamanho dessa imagem, mais ou menos, é o espaçamento que nós temos, tá? Nós poderíamos quebrar, por exemplo, esse conteúdo aqui em 4 linhas, vamos dizer assim. Então, primeira linha tem esse conteúdo, segunda linha tem isso daqui, terceira linha tem esse e quarta linha tem esse outro conteúdo. 4 linhas, poderíamos. Vamos vir aqui, por exemplo, vamos brincar com isso para a gente poder ver se vai funcionar ou não. Isso daqui eu confesso que eu não sei se vai ficar bom, tá? Como a gente gostaria. Então, aqui dentro, nós também temos o template rows, mesma coisa. Eu posso falar quantos são. No nosso caso, nós temos ali 4 linhas, beleza? De um frame, se eu pensar bem. Utilizar o mesmo esqueminha. Ó, tá aqui. Ele criou gigantescamente essa parte de header nosso. Criou muito grande, muito grande. Porque ele entendeu que cada conteúdo desse nosso, cada conteúdo desse, ele é uma linha. Então, por isso que não ficou tão legal assim com o que a gente imaginou que ia fazer. Então, tá vendo? Nesse caso, não funcionaria tão bem assim, certo? Funcionaria se nós criássemos uma div para cada um, entende? Então, nós teríamos que ter uma div para cada linha. Aí, provavelmente iria funcionar muito bem, tá? O que nós podemos fazer aqui é uma adaptação. Adaptar mesmo. Adaptar em que sentido? Quero colocar esse meu número de telefone, que é esse H1, na linha 2. Pô, aí dá pra gente fazer alguma coisa. Por exemplo, podemos colocar aqui a grid row start. Quero comece na coluna 2. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver se vai funcionar, na verdade, né? Ah, não funcionou. Não, não ficou legal. Ele não tá conseguindo sair daqui porque não é um conteúdo separado. Então não ficou legal quanto a gente gostaria. Então vamos ver, fazer uma outra forma mais inteligente. Fazer isso daqui. Qual a forma que eu acho mais inteligente? Tá? E mais fácil também. É aqui dentro dessa nossa divisão aqui, nós temos essa coluna, que é a coluna que é repetida com essa e essa, podemos colocar uma classe a mais. Para eu criar uma classe a mais aqui, desse formato de CSS módulo, eu tenho que colocar uma crase assim, esse símbolozinho aqui, colocar cifrão e abrir chave novamente. Porque aí eu posso colocar vários aqui dentro, tá? Vários, vários. Então, posso dar um espaço aqui agora e criar mais um. E aí eu posso simplesmente fazer o seguinte comando, styles. Sei lá, colocar um nome bem específico para essa minha coluna. Então, por exemplo, posso colocar como column principal. Coluna principal. Beleza. Vou falar o seguinte. Vou falar que minha coluna principal tá aqui, bonita. Vou falar que as minhas colunas normais vão ter um espaçamento ali, uma margem top de 2 rem. Vamos colocar 2 rem para a gente poder ver uma mudança um pouco maior. Então, ó, aplicou em tudo. Eu posso vir aqui em cima, nessa minha coluna principal, e fazer ao contrário. Meu margem top não tem nenhuma. Então, nós temos aqui, ó, ele aplicou ali também. Ó, um tá colocando, o outro tá tirando. Beleza? Basicamente isso que nós temos. Vou fazer o seguinte para solucionar isso daqui. Vamos pegar esse cara aqui, colocar dentro dessa classe coluna e vamos falar o seguinte. Sempre que tiver uma coluna principal depois do coluna, eu quero tirar essa margem. Aí funciona. Olha que legal.
Isso daqui é um tipo de lidar com herança, tá? Dentro do CSS Module, que isso pode, estou utilizando o SAS, então faz total sentido eu fazer esse modo. Agora a questão de espaçamento, o número certo mesmo, vou fazer aqui basicamente olhando meu conteúdo, não vou tentar ver pelo código não, ó, funcionou bacana. 4 ficou bem legal. Ficou bem parecido com o nosso conteúdo, se repararem bem, bem parecido mesmo. Mais ou menos na mesma linha que está aqui. Então 4 é o número correto. Então, ó, percebam bem, ó, que basicamente já fizemos o nosso footer aí, tem uma carinha bem legal, ó. O footer tá aqui, lindíssimo já, tá quase bala. Fazer uma coisa agora para deixar ele mais bonito, ainda mais aderente ao que a gente tem, eu vou agora simplesmente fazer a questão de baixo aqui dele, que no finalzinho ele tem o quê? Ele tem uma divisãozinha aqui só, que eu posso fazer isso tanto dentro do meu footer, posso colocar dentro do meu footer mesmo, ou eu posso criar um componente só para ele, também posso. Eu acho que não faz sentido criar somente um, faz sentido criar é, uma, um componente somente para esse todos os direitos reservados? Acho que não faz muito sentido. Prefiro colocar ele aqui e dizer que vai usar todas essas colunas aqui do que de fato é, fazer uma coisa diferente. Não sei se vocês compartilham do mesmo, mas eu acho que vai ser mais inteligente fazer desse modo, beleza? Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou criar uma classe já de cara para o nosso conteúdo. Eu vou chamar essa classe de All Right Reserved. Reserved. Que é todos os direitos reservados. Criar um nome bem específico. Vou vir aqui no nosso conteúdo. Baixa esse cara. E vou criar aqui mais uma coluninha. Vocês vão ver que legal que a gente vai fazer agora. Vocês vão falar assim, pô, por que você não mostrou isso antes, cara? Vamos ver. Então aqui temos mais uma coluninha. Nós já vimos bastante fórmulas diferentes que o Grid tem para lidar com o conteúdo. Isso é muito legal. Vou copiar aqui desse jeito mesmo, bem simples. Peguei o conteúdo, tá aqui já. Então, ó, tá aqui já, bonitão. Vou só arrumar a fonte dele, que é o toque da pessoa não deixa, né? Então, 20 e cinza. 20 e cinza, 20 e cinza. 20 e cinza. 20 e cinza. Vou colocar um gray color aqui mesmo, normal. E outra coisa que eu vou dar também aqui é um paddingzinho bem leve aqui de um rem para todos os lados. Um rem até não, um rem até pouco, na realidade. Vamos colocar um rem, 3 rens lá em cima. Do lado vamos colocar 0 e embaixo 1. Isso, ficou legal, ficou bacana. Agora eu vou até tirar aqui essa personagem para a gente ver melhor o nosso conteúdo. Percebam que ele está ocupando aqui, como nós falamos, que nós temos 4 colunas, ou seja, repeat 4 vezes um frame. Então, ele viu que não cabe aqui nessa primeira linha, jogou esse nosso conteúdo lá para baixo. Não tem nenhum problema. Vamos utilizar um seguinte comando novo que nós não vimos ainda, que no próprio grid nós entendemos que tem como nós aprendemos a dividir esse template de coluna, aprendemos a dividir o template de linhas, vimos que não funcionou aqui nesse caso, mas se tivesse divs diferentes iriam funcionar, mesmo esquema. Entendemos também que temos a questão de começar, aonde eu quero que comece meu conteúdo, em qual coluna ou em qual linha eu quero que comece meu conteúdo e onde que eu quero que termine. Show de bola. Agora vamos entender como que vamos mergear, ou seja, lá no Excel vocês sabem que quando eu seleciono mais de uma coluna, tem como eu mergear elas em uma só. Basicamente isso que nós vamos fazer. Então, vamos usar um comando chamado grid column. Grid column. Vou falar que o span é 4, ou seja, o espaço é 4. Ô, Robson, não aconteceu nada, a diferença é que ele não quebrou aqui o texto. Calma, meu jovem, calma. Vamos aplicar agora um Text Array Center, para colocar o conteúdo no centro, e voilá, sucesso. Ficou já supimpa esse nosso de todos os direitos reservados, ficou supimpa. O espaçamento aqui está um pouco menor, vou dar um pouquinho mais aqui de espaço, vou colocar um 6 logo, para ficar bem maior. Pronto, já ficou bem bom. Bem bom. É isso.
Basicamente, fosse falar bruscamente, finalizamos. O que eu vou fazer? Eu vou parar aqui a aula, só vou ajustar agora só essa questão aqui de espaçamento, ó, que não ficou legal esse tamanho que nós escolhemos de 4, não ficou o tamanho ideal. Vou colocar 5 para ver se fica, acho que uns 4,5 fica bacana. Tentando adivinhar mesmo, porque não tem um tamanho certo. Acho que agora ficou bacana. 4,5 ficou bom. E basicamente é o tamanho, se for ver bem, né? Daqui até aqui, 161, tá? Esse que é a diferença de margem ali. Você poderia somar na cabeça ali ou somar, porque dá basicamente 4,5 mesmo. Então, podemos dizer que finalizamos. O que está faltando aqui para o nosso footer ficar sucesso? Supimpa mesmo. Faltando coisa simples, que é o quê? Essa parte de ícones, está faltando isso, e faltando também essa questão aqui de deixar internacional. Ah, achou que eu ia tentar falar que ele trava a língua, não vou. Então, deixar esse select para selecionar qual que é a linguagem que nós queremos no nosso site. Esse carinha aqui eu vou utilizar lá na última aula para ficar mais fácil. Então, o que estaria faltando aí, se você ver bem para finalizar, seria colocar esses nossos ícones e direcionar essa coluna para o lado direito. Já deu 50 minutos de aula, eu acho que em mais ou menos 10, 15 minutos eu consigo finalizar e explicando, né, obviamente, para vocês como que funciona isso aqui. Então, vamos tentar fazer juntos? Acho que vai fazer total sentido. Nós temos duas formas. Ou eu baixo essa imagem aqui como ícone mesmo e coloco, seria a opção mais prática, mas também temos a opção de baixar esses ícones aqui também, tá? Então, por exemplo, posso vir aqui na internet e colocar aqui, fonte Anson, por exemplo. Fonte Anson tem vários ícones que nós podemos utilizar. Tem uma biblioteca paga e tem uma biblioteca também grátis. Vamos colocar aqui, por exemplo, o YouTube, para encontrar o ícone do YouTube. O nosso ícone, se não me engano, é esse daqui. Então, para eu colocar esse carinha aqui, colocar esse estilo, eu posso simplesmente copiar esse conteúdo aqui, ó, essa minha classe, e colocar lá que ele vai botar para mim esse meu ícone. Um exemplo, tá? Um exemplo para você ver que não vai funcionar de cara. Não é tão simples assim, também falei que é assim, mas também não chega a ser a tanto. Vou colocar aqui para vocês verem uma classe, aí no caso que seria um class name. Coloquei aqui, ó, coloquei rusticamente mesmo, bem rústico. Não fez nada por quê? Porque nós não importamos ainda o font Johnson. Então tem que baixar ele, tem que colocar ele no meu código. Cliquei aqui para ele baixar, copiar. Então tem que usar o quê? Basicamente importar esse font Johnson, instalar ele dentro da minha aplicação. Então essa é a diferença. Então aqui em Docs eu consigo verificar como é que eu faço isso, ó. Então get start, ele me explica aqui como que eu faço. Então eu posso basicamente fazer um setup do meu projeto com todas as mídias kittens, aqui ele já explica como é que eu vou utilizar isso, enfim, tudo. Vou vir aqui, em fonte Anson Kit. Então ele vai mostrar aqui, o que é um kit, como que eu exporto ele, como é que eu uso, nananana. Basicamente é isso. Como certamente vai demorar um pouco mais para a gente poder instalar, explicar tudo isso, como é que vai fazer, só estou mostrando aqui para vocês como que a gente começa, como que a gente faz para poder encontrar esses ícones. Não vou mostrar aqui na aula, porque vai acabar ficando muito longo isso, então não faz muito sentido a gente fazer desse modo. O modo que eu vou fazer é o modo mais simples possível. Qual o modo? Vou vir aqui, por enquanto, e vou baixar esse nosso ícone. Nós já temos esse ícone aqui, vou simplesmente baixar ele. Então, ícone 1, ícone 2, o ícone 3 e o ícone 4. Simples, acabou. Vou copiar esses ícones lá para minha pasta, então vocês podem fazer isso também. Como eu já tenho aqui em algum lugar, eu vou copiar ele aqui copiar aqui na outra tela e jogo ali para vocês poderem ver. Então aqui temos os ícones. Vou copiar aqui e vou vir aqui no nosso código e vou colar. Se vocês quiserem mesmo entender como é que faz esse uso, tá? Eu vou deixar vocês comentarem. Comentem aí, que aí eu faço uma aula específica só para essa questão de fonte Awesome e usar outros ícones. Eu uso uma lib bem legal de ícones, que não é essa, que eu tenho milhões de ícones legais para a gente utilizar, tá? Então aqui, ó, tem esse modo aqui, já baixei, já coloquei nome em todos os nossos ícones. Eu vou agora colocar basicamente na minha tela. Tá vendo como é muito mais rápido, pode dizer assim,
de fazer com a imagem, a questão é que não fica responsivo. Esse é o único ponto ali que a gente tem que tomar um certo cuidado. Não fica responsivo, então isso acaba atrapalhando bastante, tá? Bastante mesmo. Fazer o seguinte aqui. Vou começar a colocar o nosso conteúdo. Como ele é um conteúdo linkável, eu vou colocar sempre dentro já de um link, até mesmo para a gente começar a utilizar já esse link, que vamos ter que substituir na parte de cima também no nosso footer, tá? Então, eu vou vir aqui, colocar um href padrão, por enquanto, um barra, e vou importar aqui a minha imagem. Então, image, source, colocar um alt já aqui, opa, um alt, colocar como ícone, bem genérico mesmo. Vou vir aqui, vou começar a importar essas nossas imagens. Então, import, vou colocar como ícone, qual que é o primeiro ícone? Nós vamos colocar o ícone Instagram. Instagram, vou vir aqui no nosso from, vou zerar no nosso public, vou acessar a pasta de images. Vou vir agora aqui e escolher o nome dele é icon, então tá aqui, SVG. Beleza. Agora eu vou duplicar, né? Não muda muito. Vou dar só um nominho aqui, outro ali. No lugar de Instagram, vou colocar Facebook. Vou colocar LinkedIn. Opa, escrever errado. LinkedIn. YouTube. Que é onde vocês conseguem assistir essas aulas maravilhosas nossas. Então, Facebook. E aqui vou mudar para LinkedIn. E aqui vamos mudar para YouTube. Beleza. Agora eu simplesmente vou alterar aqui para exibir exatamente o conteúdo que nós queremos. Instagram, tá aqui, sucesso. O link está dando erro porque nós não importamos ainda, então vamos importá-lo para não manter o erro. Ó, importar aqui, importação, link. Importou legal. Vou jogar lá para cima porque eu não gosto de importações primárias, assim, sempre lá na parte superior, nunca na parte de baixo. Vou vir agora aqui e vou duplicar esse meu carinha aqui. Ó, 1, 2, 3. E ao invés de colocar ícone Instagram, ícone Facebook. E aqui é o ícone LinkedIn. E o último, YouTube. Vamos visualizar. Visualizou. Ó, tá aqui. Exibiu. Questão de espaçamento, tudo isso vamos começar a tratar agora, tá? Para ficar bem bonito. Podemos fazer o seguinte. Podemos já colocar aqui, ó. Como esse link ele cria um A, né? Uma tag A, basicamente, com uma âncora. Cliquei, até já veio para cá. Conseguimos formatar tanto A quanto a imagem por si só, tá? Sinceramente, podemos fazer de qualquer jeito isso. Não tem uma regra específica. Não fazer de qualquer jeito de relaxado, mas não tem uma regra para fazer isso. Vamos fazer um modo que fica mais aderente ao que a gente acredita que seja bom. Então, por exemplo, temos aqui uma coluna. Na coluna nós vamos ter um A, por exemplo. Esse A, nós podemos colocar um padding nele, sei lá, de 1 rem. Pode dar um espaçamento interno nele de 1 rem. Vamos ver como vai ficar aqui. No inspecionar. No inspecionar, eu tenho esse daqui que é uma imagem. Na realidade, ele colocou aqui o link dentro mesmo do dessa imagem. Vamos formatar a nossa imagem, então. Um img. Tem um erro ali por causa dessa margem aqui. Não. Vou colocar uma. Vai ficar muito gambiarra, vai ficar muito gambiarra, muito feio. Vou colocar uma classezinha aqui, porque realmente ia ficar ridículo. Consigo criar uma simultaneamente, ó, em todos. Então, se eu colocar aqui class, name, styles, icon. Agora ficou profissional. Agora sim, né? Pô,
fazer um negócio relaxado, ô louco, assim não dá. Vamos colocar um paddingzinho aqui de um hands, para ver como que vai dar o efeito aqui, se vai mudar alguma coisa, se não vai mudar, enfim, o que vai acontecer. Coloquei um paddingzinho, não ficou tão bom assim não. Ficou bom. Deixa eu ver como que tá aqui nosso conteúdo. Footer, nós temos também essa div de coluna. Dentro da div de coluna temos um aqui, um cara que não tá aplicando, na verdade. Deixa eu olhar porque não tá aplicando. Icon. Heading. Deixa eu olhar porque não tá aplicando. Dentro da coluna. Ah, dentro da coluna eu tenho esse cara aqui. Tá. Só para ver se é isso daqui. Tá. Vamos colocar o seguinte. Além disso, aqui fica uma margem para ver se está funcionando ou não. 3 em. Não está aplicando. Vamos ver por que não está aplicando aqui no nosso conteúdo. Vamos ver, vamos ver. Ah, tá. Acho que tem um modo mais fácil de aplicar isso na realidade. Vou ficar mais bonito ainda. Tá vendo que não está funcionando? Tá ruim. Tá ruim. Vamos fazer um negócio mais bonito. Bem mais bonito. Vou dar isso aqui para icons. Eu vou vir aqui. Vou criar um display grid. Vamos fazer. Prometo que não vai ser tão demorado assim não. Vamos colocar um grid template columns de repeat 4 vezes 1 fr. E ao invés de colocar esse ícone em todos aqui, eu vou simplesmente colocar em uma div que eu vou usar aqui para encapsular. Sempre tento fugir do encapsulamento ali, de fazer um container, mas sempre é necessário, tá? Porque senão fica uma coisa gambiarra, começa a fazer as gambiarras loucas aqui de CSS, eu prefiro voltar para o modo convencional. Ó, de cara já deu outro estilo aqui para o nosso conteúdo. Deu outro estilo de verdade. Ficou muito legal. Já deu resultado bem melhor do que ficar com um monte de gambiarra, arrastando as coisas, enfim. Não gosto. O gap, vamos utilizar um gap de 10 pixelzinhos bonitinhos. Vou alinhar todo o conteúdo para ficar no centro, só que eu vou jogar o texto lá para a coluna. Aqui todo o texto para o centro. Se eu entender, opa, não é assim, não é assim. O nosso alinhamento no centro. O nosso justify content também vou colocar no centro. E beleza, agora tá ficando mais bonito. Confesso que agora tá ficando, cadê? Tá aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte também. Vamos alinhar esse nosso texto aqui para a direita. Acho que faz total sentido a gente mudar esse texto para a nossa direita. E também já mudar esse espaçamento que nós colocamos aqui. Percebam que o espaçamento entre os ícones está bem grande. Está bem grande mesmo. Dá para diminuir isso daqui facilmente. Tá? Até um exemplo bem claro disso, por exemplo. Essa é a parte boa de inspecionar. Você esqueceu o nome de alguma classe, você escreve só o começo dela e vai tentando achar aqui. Ele já mostra a aplicação de todas as classes possíveis dentro do que você escreveu. Então, posso escrever aqui, ó, tem esse daqui, que é o Display Inline Grid. Ele deixa o espaçamento inline ainda. A diferença é que ele deixa o espaçamento entre cada coluna, ele deixa o espaçamento exatamente igual àquilo que precisamos para exibir o conteúdo. Então, somente o necessário. E aqui eu começo a brincar com o nosso gap. Aí ele vai dar o espaçamento que nós queremos. Acho que muito mais prático ali. Então, ao invés do display grid, podemos usar o display inline grid, que já quebra bastante o nosso galho. Então, aqui em cima, ao invés disso aqui, vou colocar inline grid. Inline grid. Não sei se é isso aqui mesmo. Foi. Agora, vou vou jogar para o lado direito esse meu social. Existem N formas de fazer isso também, gente. Não tem uma forma melhor, uma forma pior, não existe. A forma mais fácil, já que o título é igual, é eu simplesmente colocar aqui uma classe chamada alinhamento à direita. É o modo mais fácil ali de fazer e rápido, tá? Então, até para ajudar a gente aqui, eu vou fazer desse jeito.
Pode ser que no final eu mude um pouco isso, no final das aulas eu mude. Então vamos colocar aqui um alinhamento somente para esse cara aqui à direita. Então vamos fazer o mesmo esquema. Colocar, permitir que ele adicione mais de uma classe aqui. Bonito, bonito, saudável, show. Agora vamos criar mais uma, que seria exatamente essa classe que nós acabamos de criar. Alice Wright. Vamos ver agora se já aplicamos ou não aplicamos. Não aplicou, não aplicou, não aplicou, não aplicou mesmo. H1, cadê nosso H1? Ah, aplicamos no lugar errado, né, produção? Oh, poxa vida, hein? Poxa vida. Já não. Class name é igual a... Tá aqui, ó. Bonito. Nem preciso disso aqui, ó. Show. Agora ficou mais bonito. Tá vendo que o texto foi lá pro canto. Agora ficou bacana. Mas pensando bem, ó, até eu pensei numa coisa, fiz em outra e acabei... Vamos voltar aqui para esse estilo que nós fizemos, que é o seguinte. Nós estamos basicamente tentando alinhar à direita, mas não é somente o título. Queremos alinhar todo o nosso conteúdo para a direita. Os ícones também. Queremos alinhar tudo isso daqui para a direita. Então faz todo sentido ter esse nosso alias na coluna e não só aqui dentro do... Deixa eu carregar a página aqui. Não só dentro do H1, não faz muito sentido isso, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui no nosso código, onde está esse conteúdo nosso aqui? Esse daqui tá aqui, alright, beleza, alright tá onde? Tá aqui, alright, beleza, coluna, right. Outra coisa que eu vou fazer também aqui vai ficar mais bonito, sempre que tiver esse daqui eu aplico. Pronto, agora ficou bonito, agora haja coração. Top, gente. Eu acho que é isso. O que ficou agora é só questão de espaçamento, agora que está um pouco diferente, tá? Até olhar aqui a questão de alinhamento, como é que tá. Se o espaçamento ficou um pouco diferente, a gente pode trabalhar nisso também, acho que não tem nenhum problema. De acordo com o layout, vai aumentar ou diminuir o espaçamento aqui. Podemos brincar, e para brincar com isso, nós simplesmente vamos no nosso container. Olha o tamanho das colunas que nós temos. Então são bem grandes essas nossas colunas. Podemos mudar isso daqui facilmente, não é nenhuma complicação, tá? Só colocar o tamanho específico que a gente quer, ou até o padding nas colunas, enfim, dá para fazer isso de N formas, N formas, N formas. Então, por enquanto, vamos parar por aqui. Acho que já podemos contar essa vitória aí. Temos um pouco mais de uma hora de aula. Finalizamos basicamente toda a nossa página em questão de layout. Olha como ficou bonito, ó, não ficou feio, ficou bem legal. Aí na próxima aula, o que vamos fazer? Aí entramos nos ajustes finos, né? Primeira coisa que vamos fazer na aula que vem, vamos começar a questão de responsividade. Por isso que eu deixei algumas coisinhas meio que no esquema para a gente ajeitar depois, não liguei muito, né? Porque nós vamos fazer uma aula específica só para responsividade. Vamos deixar toda essa página aqui responsiva. Porque hoje, se eu aumentar aqui a resolução, deixar a resolução padrão da minha máquina, por exemplo, olha como fica feio o nosso layout. Porque o tamanho da minha imagem não é de 1920 por 1080p. Não tem como a gente definir isso em um layout e falar, não, só vai funcionar meu site nesse layout aqui, em outra tela não. Não, isso não é front-end, tá? Isso é qualquer outra coisa, menos ser front-end. Então precisamos deixar responsivo esse site. Então eu deixei por último para ficar bem legal, fiz toda a construção do site para vocês poderem entender como constrói, como faz essa evolução, tá? E usando essa técnica que nós temos aqui na Front Academy, de mostrar para vocês repetidamente o processo, fazer repetidamente, fazer várias vezes para vocês conseguirem entender e sem doer muito no final. No final vocês vão ver, cara, fiz um monte de vezes, já decorando na minha cabeça algumas tags, algumas coisas, então show de bola. Esse é o nosso modus operandi, tá? Então, próxima aula, então, fica combinado a gente fazer a responsabilidade e já começar a ajeitar esses detalhezinhos, tá? Em cada um das nossas sessões para chegar no final ali, beleza? Então, gente, muito obrigado pela aula de hoje. Sensacional. E até a próxima aula. Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificação. Não esqueçam de curtir a nossa página e comentar no nosso vídeo. Se sentir falta de alguma coisa ou quer bater um papo sobre
alguma técnica específica, quer saber mais sobre alguma coisa, comenta aí, beleza? Muito obrigado, gente, e até a próxima.